Paz do Senhor para a igreja, paz do Senhor para os amigos, paz do Senhor. Feliz por mais um dia estar aqui com vocês. Feliz. Vou começar a compartilhar o link aí pro pessoal. Amém, glória a Deus pela música, pelo louvor, pela presença dos irmãos que já estão chegando. Glória a Deus. Glória a Deus. Dona Márcia. Glória a Deus para quem está chegando. Irmãos, eu botei um louvor, daqui a pouco eu vou trazer a palavra. Uma noite de vitória, de paz, de alegria. Amém, Pai do Senhor, Tia Eliane. Pai do Senhor para quem está chegando, Dona Fátima. Vê se o som tá bom. Se o som estiver muito baixo, me avisa. Valda, Paz do Senhor. Márcio. Vamos chegando aí para a glória de Deus. Meu amigo Flávio. Bom ver você por aqui, meu amigo. Manda um abraço na sua esposa, no seu filhote aí. Que Jesus guarde sua casa, meu amigo. Meridalva, meus parabéns a tua presença. Glória a Deus. Valeu, Valda. Obrigado pelo feedback. A paz do Senhor, Dona Fátima. Só acabar o louvor para a gente fazer uma oração. Feliz por mais esse dia. Que Deus venha dar mais uma resposta para a nossa oração. Meu amigo Flávio, meu amigo Jonathan. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Só terminar o louvor para a gente fazer uma oração. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Pai, por esse dia, Pai. Amém, amém. Digão. Dona Albina, a paz, Dona Albina, Rosenberg, a paz.
Amém, irmãos, amém. Vou baixar aqui um pouco o louvor. Glória a Deus. Vamos hoje estar aqui nessa quarta-feira, agradecendo, louvando o Senhor, louvando a presença de Deus. Para quem já chegou, para quem está chegando no caminho. Hoje, quando eu coloquei no título da pregação, eu coloquei oração individual. Eu botei orações individuais de resposta coletiva. E Deus me levou aqui na Bíblia em algumas personalidades, alguns fatos marcantes, onde a oração de um moveu uma nação, moveu uma situação grandiosa. E hoje a minha oração é para que isso chegue para mim, para a tua vida, para mim, para a tua casa. Meu amigo Ângelo acabou de chegar. E que Deus nos dê essa resposta de oração. Amém? Então vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por mais esse culto, por mais essa palavra que vai ser liberada, Senhor Deus. Senhor, não permita, Senhor Deus, que a gente venha, Pai, liberar uma palavra, que a gente venha falar, Senhor Deus, aquilo, Pai, que esteja no nosso coração, mas aquilo, Pai, que Tu coloca, Pai, como aprendizado, como renovação, para que a gente cresça, Senhor Deus. Pai, para que o Teu reino, Senhor Deus, cresça, que a gente, Pai, aprenda a orar, que a gente aprenda, Pai, a profetizar, que a gente aprenda, Senhor Deus, com a Tua simplicidade, Senhor Deus, com a Tua simplicidade de reino, com a Tua simplicidade de paz, Senhor Jesus. Pai, que Tu vá nos ensinando a cada dia, Senhor Deus. Pai, como precisamos, Pai, aprender de Ti, como precisamos, Senhor Deus, estar próximo de Ti, como precisamos, Senhor Deus, da Tua presença, Senhor Deus. Como precisamos, Senhor Deus, Pai, do Teu Espírito Santo. Pai, entra, Pai, em nossos corações. Transforma, Pai, nossas vidas, Pai, no Teu templo. Pai, leva-nos, Pai, ao arrependimento. Leva-nos, Pai, ao reconhecimento de Cristo, Senhor Deus. Pai, não permita, Pai, que a gente professe a nossa fé, Pai, da boca para fora. Não permita, Senhor Deus, que sejamos, Pai, omissos, fracos, oprimidos, Senhor Deus. Pai, mas que a gente permita, Senhor Deus, que a Tua presença, Pai, cuide de nós. Que a Tua presença, Pai, cuide do nosso altar. Que a Tua presença cuide da nossa casa, Senhor Deus. Pai, modifica, Pai, tudo aquilo, Pai, que não é bom em nós. Tudo aquilo que não presta. Tudo aquilo, Pai, Senhor Deus, que a gente fala, que a gente falha. Tudo aquilo, Pai, que a gente nem sequer, Pai, quer se arrepender. Toca os nossos corações. Toca, Pai, para que a gente, Pai, tenha um coração puro, reto, Pai, e adorador da Tua presença. Para que a nossa oração, Pai, possa tocar os ambientes, tocar os bairros, tocar as nações, Senhor Deus. Pai, para que de nós, Senhor Deus, da nossa simples oração, da nossa simplicidade, Senhor Deus, a gente, Pai, avance no reino dos céus. Pai, que a Tua justiça seja sobre nós. Que a Tua justiça, Pai, seja sobre a minha casa, sobre a casa dos irmãos, sobre a casa, Pai, daqueles que futuramente vão vir assistir esse vídeo, Senhor Deus. Pai, libera sobre nós, Pai, uma atitude nova para um tempo novo. Senhor Deus, desperta-nos, Pai. Nos dê, Pai, a revelação para esses dias. Pai, mas essa revelação, Pai, que seja usada no Teu reino, Pai, na Tua casa, para a congregação, para os irmãos, para as nações, para os bairros, para os estados, Senhor Deus. Pai, que a Tua palavra seja liberada, Pai, em nossos corações. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Perdoa, Pai, tudo aquilo, Pai, que falamos e fizemos que Te desagradou.
Mas hoje, nesse dia, Pai, 24 de junho, Senhor Deus, de 2020, um ano, Pai, um ano que muitos estão dizendo que é um ano para ser esquecido. Mas não, Senhor Deus, esse é o ano que o Senhor nos deu. E ainda, Pai, que as tribulações estejam grandes, ainda que as tempestades, Pai, estejam grandes, tudo continua no Teu controle. Nos dê, Senhor, sabedoria para trabalhar nesses dias. Sabedoria para profetizar, Senhor. Para liberar palavras. Pai, transforma nossos corações. Transforma, Senhor Deus, as nossas vidas. Tira, Pai, as dificuldades. Tira a preguiça. Tira a inquietação. Tira, Senhor Deus, a depressão, a angústia, a prostração, tudo aquilo, Pai, que tem nos atrapalhado de avançar no Teu reino. Pai, libera sobre nós um espírito novo e reto, um desejo, Pai, de oração incansável, de estar contigo, se relacionar contigo. Assim eu te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Amém. Amém para quem chegou agora, para quem eu não vi chegar, para minha mãe que já está aqui, a minha amiga Norma, que eu estou vendo aqui que está mais próximo. Mas quem já está aí que eu não vi, vamos avançar aqui na palavra. Eu vou pedir para os irmãos que a gente vai dar uma passeada na Bíblia, porque Deus colocou no meu coração hoje que atitudes individuais geram um bem-estar coletivo. Tudo aquilo que eu busco só para mim fica retido em mim. Mas aquilo que eu oro, que eu profetizo para a igreja, para os irmãos, para a congregação, que a gente profetiza sobre os bairros, sobre o estado, sobre o Brasil, tudo aquilo que a gente tira com fé, em comunhão com o Senhor, interagindo com o céu, com uma conexão com o céu, vem resposta. E a gente vai pegar alguns exemplos da Bíblia do que o Senhor pede, que é de mim e da tua vida, do meu e do teu ministério, da minha e da tua casa. Então peço para os irmãos para que abram a Bíblia no livro de Mateus. Vamos começar em Mateus. A gente vai dar uma passeada na Bíblia, mas vamos abrir em Mateus 6 e vamos ler no versículo 30. A paz do Senhor para quem está aí dando os glória, dá glória comigo, pastor Genival. Glória a Deus pela sua vida, meu amigo. Sheliane, Júnior, meu amigo profeta, lá da igreja do pastor Charles, grande amigo também. Amém, glória a Deus. Vamos lá, gente. O versículo 6, o versículo 30 do capítulo 6 diz: Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí agora vem o plus da palavra. Mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquietais, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Vou ler de novo o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quando o Senhor fala para mim e para você aqui nessa palavra, para eu e para você, buscar primeiro o reino de Deus, Ele fala para mim e para você, o que é o reino de Deus? É a congregação, é o local, é as pessoas, é os irmãos, é a comunhão de Deus.
Ou seja, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos será acrescentada. Ou seja, a ideia do Senhor é que você no individual busque para o coletivo. A ideia do Senhor é que você libere, você entre em comunhão com o Senhor e através da sua vida Deus vai começar a liberar para o coletivo, começa a liberar para a sua casa. Porque primeiro a gente tem que liberar para os nossos. A palavra de Deus em Timóteo 5:8 fala: aquele que não cuida da sua casa é pior do que o infiel. Então eu começo a liberar para minha família, eu começo a liberar o reino de Deus para os meus parentes, eu começo a liberar o reino de Deus para os meus vizinhos. E assim o reino de Deus vai expandindo. Por quê? Porque tudo é para o reino. Através do quê? Do nosso comprometimento em oração. E a gente vai ver, conforme eu for pulando aqui os versículos, a gente vai ver pessoas que tomaram uma postura de oração. Eu vou falar de 3 pessoas que tomaram postura de oração e Deus deu uma resposta coletiva. A gente vê Daniel. Daniel foi levado cativeiro para a Babilônia e lá ele se manteve fiel ao Senhor, ele recusou os manjares e ele se manteve fiel em suas orações. E a fidelidade de Daniel salvou a vida dele, dos amigos deles, dos magos e dos adivinhadores da Babilônia. A postura de Daniel, a oração dele, o comprometimento dele com o Senhor deu uma cura coletiva, deu uma libertação coletiva. Ana foi ao templo e fez um voto com o Senhor. Diante daquele voto que Ana fez com o Senhor, ela falou: se tu me deres um filho, esse filho eu vou te devolver. Esse filho vai ser servo teu dentro da casa do Senhor. E assim, Ana, quando teve o filho, levou à casa de Deus. E dali saiu Samuel. Samuel, nada mais, nada menos que foi juiz, sacerdote, profeta e administrador de Israel. Olha quantas coisas a oração de Ana, a postura de Ana em buscar em oração a presença do Senhor, buscar uma resposta de Deus para a vida dela, mas ela falou assim: tudo que tu me des, eu vou te entregar, porque ela entendeu que tudo que ela tinha que fazer era para o reino de Deus. E assim, a postura de Ana gerou um profeta. E qual é a minha e a tua postura? O que a minha e a tua postura de oração tem gerado para esses dias? Tem gerado para esse tempo? Qual é a modificação de ambiente? Aonde você tem chegado? Qual a modificação de ambiente que a tua e a minha oração tem proporcionado? Então vamos lá. Eu dei uma introdução, mas a gente vai direto nas palavras para que não fique só da minha boca. Então a gente vai abrir no livro de Daniel e eu vou dar uma passeada em alguns versículos. Eu vou começar lendo Daniel no capítulo 2, no versículo 2. E diz assim, um tempinho só para vocês poderem pegar aí, porque eu estou muito acelerado. Glória a Deus por isso. Amém? Vamos lá. E o rei mandou chamar os magos, os astrólogos e os encantadores e os caldeus para declararem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram apressadamente ao rei. Vou pular do 2 para o versículo 12. Como nenhum deles foi capaz de dizer para o rei qual era o seu sonho e qual a interpretação, no 12 o rei fala: então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matasse todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram a Daniel e os seus companheiros para que também fossem mortos. Daniel nem foi consultado,
mas como ele era um dos sábios da Babilônia, ele também seria morto. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse Arioque, encarregado do rei, por que se apressa tanto, mandando da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Então foi revelado para Daniel o que estava acontecendo. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. No capítulo 19, então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu, e falou Daniel e disse, bendito o nome de Deus para que todo sempre, porque dele é a sabedoria, é a força, ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis, estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste a sabedoria e a força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque fizeste saber este assunto do rei. Irmãos, como eu botei no título da pregação de hoje, orações individuais, propósitos coletivos. Orações individuais, propósitos coletivos. Daniel, na sua oração, no seu dom individual, ele poupou a vida dele, a vida dos seus amigos e a vida de todos os sábios, magos da Babilônia. Uma postura de Daniel. E hoje, eu quero botar esse desejo no meu e no teu coração, que a nossa oração, que o nosso desejo, que a nossa profecia, pautada na comunhão com o Senhor, liberte o povo, liberte os cativeiros, liberte os enfermos, liberte. A nossa oração individual, ela tem muito poder quando ela atinge o coletivo, quando a gente tem fé, que eu posso estar profetizando aqui agora, e pessoas estarem sendo curadas nos hospitais do Brasil inteiro. Quando você liberar a tua palavra no teu coração aí, na tua casa, e a tua rua vai ser atingida pela glória de Deus, o teu bairro vai ser atingido pela glória de Deus. As movimentações da nossa oração é de tomar os reinos celestiais. As potestades, elas não têm poder quando é liberado do Senhor uma palavra de profecia, uma palavra de unção, quando todo o teu objetivo em oração é pelo reino dos céus. É reino, a gente tem que brigar pelo reino. Pelo reino. Eu não sei se eu estou conseguindo passar a mensagem, mas eu peço ao Senhor que a glória do Senhor desça sobre a minha vida, sobre o meu coração, para que essa palavra saia de entendimento para mim e para a tua vida, para mim e para a tua casa. Porque a gente tem que trabalhar em coletivo. Deus, ele quer que eu e você, hoje, nesses dias, a gente se una em orações individuais que atinja toda a coletividade, que atinja toda essa nação brasileira, que a gente não tem que achar que o presidente tem que fazer assim ou assado. A gente tem que determinar, a gente tem que orar em individual para que a nossa oração faça com que o presidente faça o que tem que ser feito, para que as assembleias façam o que tem que ser feito, porque ninguém pode contra uma oração, contra o poder do Senhor. Ninguém pode. O que Deus está estabelecendo em mim, na tua casa, na minha, na tua vida, é de impactar essa nação. É de impactar. A gente não pode
achar que eu tenho que ir todos os dias para a igreja e viver aquela rotina e me acostumar com aquela rotina. Não, eu tenho que sair e eu tenho que ver algo acontecer. Mas não é porque eu quero, é porque o reino de Deus, ele está sempre em movimento. O Senhor, ele tem um desejo de estar acrescentando para a tua vida unção ao teu dom, à tua boca, à tua profecia. Então tudo aquilo que você clamar, tudo aquilo que você falar pro coletivo, o Senhor vai movimentar. Você não pode estar sempre naquele lugar e acontecendo sempre as mesmas coisas. Se o Espírito Santo de Deus, se você está há 10 anos fazendo a mesma coisa e vendo o mesmo resultado, é porque você não está permitindo, você está travando o agir de Deus na tua vida. Você não está permitindo que o Espírito Santo de Deus faça o que tem que ser feito. Porque não é possível que você entre em oração com o Senhor, entre em comunhão com Deus e Ele não te revele. Ele vai te revelar os caminhos. Ele vai te revelar, vai para lá. Ele vai falar, Abraão, vira para aquele lado lá, escolhe o lado e vai. E o lado que você for é o lado da vitória. É o lado que vai ter modificação. É o lado que vai ter cura. É o lado que vai mexer com o coletivo. Porque aonde você chega, aonde você tocar, crendo que o reino de Deus está sendo estabelecido, as coisas não vão poder ficar igual. As coisas não podem ficar, não podem permanecer igual. Porque tudo que o Senhor quer é modificação. E Deus, ele traz a revelação. Vamos lá, vamos pular agora. Deixa eu ver aqui. Gênesis 37. Vamos falar de outro homem de Deus, que eu já falei na introdução, que é José. Vamos lá. Gênesis 37. Eu falei que a gente dá uma passeada e eu falei que eu ia falar de três pessoas que oraram individual, tiveram sonhos individuais e teve um movimento totalmente no coletivo. Então vamos lá, José, no capítulo 37. José é vendido pelos seus irmãos, esse é o título. Mas a gente vai começar a falar do versículo 5. Sonhou também José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreceram ainda mais. O aborreciam ainda mais. E disse-lhes, ouve, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, deverás reinar, tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou a seus irmãos, e disse, eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Irmãos, aqui é mais um exemplo de uma situação individual. José, ele começou a ter uma interação com o Senhor. Ele começou a orar. Ele começou a liberar a palavra. E Deus deu um sonho para ele. A gente pode ver aqui que os seus irmãos, por isso, tanto mais os aborreciam pelos seus sonhos e por suas palavras. Ou seja, o sonho de José, as palavras de José estavam aborrecendo o inferno. O inferno não pode suportar quando você começa a sonhar, quando você começa a liberar. Por quê? Porque aqui é mais uma situação de um sonho que ele teve individual, mas que transformou todo um coletivo. Aqui, José, ele começou a enxergar que Deus tinha algo separado para ele. Ele não poderia imaginar que ele ia passar por tantas provas e tantas provações. Ele não poderia imaginar que ele seria vendido pelos seus irmãos. Ele não poderia imaginar que ele pararia numa cadeia indevidamente. Mas, em todo tempo, ele permaneceu firme e ele permaneceu em oração. Ao tempo que o sonho de Deus se cumpre
não só na vida de José, mas na coletividade. Porque, em decorrência da atitude de José, de interpretar o sonho do rei, do faraó, ele ali passou a governar o Egito. Ele passou a ter governo do Egito. E ele passou a ter controle de uma situação aonde viriam tempos difíceis, tempos de fome, tempos complicados, tempos como o que a gente está vivendo hoje. Então, em tempos difíceis, em tempos complicados, a gente não pode confiar no governo, no presidente, nas assembleias, mas a gente tem que confiar na oração ao Senhor, porque em tempos fáceis, qualquer um governa, mas em tempos difíceis, só homens de Deus, só homem de Deus preparado pode, em oração, colocar uma casa em ordem. Então, José governou o Egito, separou a comida, e por conta do que Deus fez na vida do José, através da oração dele, da fé, do comprometimento que ele teve com o Senhor, todo o coletivo foi afetado, porque foi salvo o Egito de passar fome e Israel. A família de Jacó, todos foram salvos da fome por conta dos sonhos e do comprometimento de José. Olha o que faz a tua e a minha oração. Quantas coisas você pode ter certeza que no teu bairro, na tua rua, nos locais onde você frequenta, houveram livramentos, houveram tantas coisas por conta da tua oração, do teu comprometimento com o Senhor, por conta da tua posição com Deus, coisas são impedidas de acontecer em determinado lugar. Por quê? Porque você tem um sonho, porque você tem um comprometimento, você sabe que o que você quer não é só para você, é para o reino. Então a gente tem que trabalhar para o coletivo, a gente tem que trabalhar a nossa oração individual, mas o propósito de Deus é coletivo. O propósito de Deus hoje, o propósito da tua igreja, da minha, da nossa pregação, é preparar o caminho para a volta de Cristo. E se a minha oração, se a tua oração não tiver esse comprometimento, não tiver esse foco, a gente não vai ver resultado, a gente não vai ver modificação. Porque se você sai da tua casa, você gasta teu tempo para você fazer uma oração, porque você quer trocar de carro, você está perdendo tempo, meu irmão. Porque o que Deus quer de mim, de você, é uma oração para o reino, é uma oração coletiva. E as demais, como a gente leu na primeira passagem, e as demais coisas vos será acrescentado, porque o Senhor sabe o que é necessário para mim e para a tua vida. O Senhor sabe o que é necessário para mim e para a tua casa. Eu não preciso nem pedir. O Senhor sabe que eu preciso de um copo d'água. O Senhor sabe que eu preciso. O Senhor sabe da minha e da tua necessidade. Então, quando a gente trabalha para o reino, todas as demais coisas nos é acrescentado. E papai, ele tem cuidado. Ele vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua casa. Papai, ele vai cuidar da sua despensa. Papai, ele vai cuidar de todos os detalhes. Porque Deus, quando ele cuida, ele é um pai zeloso. Ele tem controle de todas as coisas. Ele cuida. Ele não vai te desamparar. Às vezes, quando as coisas apertam um pouco, aí você fala assim, pô, será que eu estou em pecado? Não. Cada dia tem a sua preocupação. Aquele dia é dia de apertar um pouquinho para Deus mexer em alguma coisa, alguma estrutura sua, mexer em alguma estrutura da sua casa, mexer em alguma estrutura da sua família. Às vezes a gente está dando mais valor ao carro, à casa, do que a outras coisas. Então Deus, ele começa a mexer com algumas estruturas, com algumas coisas, para ele, porque tudo que Deus quer é colocar você no plano A. E às vezes você está desfocado, você às vezes está no plano B, está indo para o plano C, está indo para o plano D. Quando Deus, ele vai criando planos adicionais para você voltar para o plano A, para que você tenha um comprometimento de reino, um comprometimento de congregação, um comprometimento com a tua localidade. Deus, ele se agrada quando você fala assim, não,
Eu preciso orar pelo meu pastor, eu preciso orar pela liderança, eu preciso orar, eu preciso liberar, eu preciso ser um intercessor. Gente, a intercessão, tem alguns irmãos que falam assim, eu não sei o que eu tenho, eu não sei qual é o meu dom, eu não sei o que eu faço, Deus não me fala. Começa na intercessão, começa intercedendo pela liderança, começa intercedendo, porque se a igreja tiver, no dia que a igreja tiver noção da importância da intercessão, da importância da gente ter um alicerce, a importância, ontem mesmo eu estava falando isso para o amigo, para o Júnior, quando Moisés estava lá no monte, quando ele estava com o cajado levantado, o povo prevalecia. Quando ele abaixava o cajado, que os seus braços cansavam, o povo perecia. Então veio Arão de um lado, veio Ur do outro, e seguravam a mão, os braços de Moisés, para que o povo ficasse prevalecendo lá embaixo. Aquilo nada mais, nada era do que a intercessão. As mãos em pé. Então, irmão, se você quer começar a saber qual é o teu dom, começa pela intercessão. Começa a separar um tempo do teu dia e orar. Orar pela liderança, orar pelos ministérios, orar pela vida do Vitor. Fala, Senhor, libera palavra, libera vida, libera unção, libera. Porque quando você começa a interceder, a unção que você libera, Deus libera sobre você. E Deus começa a te trazer a revelação, e você vai começar a ver coisas que você não via, você vai começar a interagir com coisas que você não interagia. A glória do Senhor vai começar a transformar o teu ambiente. Começa pela intercessão. Senhor, eu não sei o que eu faço, interceda. Interceda, libera. Libera intercessão, libera, ora pelo irmão fofoqueiro, ora pelo irmão chato, ora pelo aquele irmão que está impaciente, ora pelo irmão que só quer... Ora, porque Deus vai modificar, Deus vai começar a falar, Deus vai começar a modificar o ambiente, porque quando a gente começa a escutar o fofoqueiro e se transforma em fofoqueiro, quando a gente começa quando a gente começa a interceder, a gente começa a escutar Deus. Quando a gente começa a se interagir com Deus, a gente vai escutar Deus, a nossa vida vai ser transformada. As situações são transformadas com a intercessão. Amém? Para fechar, vamos pular agora. Nossa, eu já falei pra caramba. Vamos lá, mas vamos para a última palavra. 1 Samuel, só para fechar mesmo, para fechar com Ana. E como eu falei, né? Orações individuais, propósitos coletivos. Amém? Glória a Deus. E para fechar, a gente vai ler 1 Samuel 1, no versículo 1. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e me deres, e de mim lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Vou ler de novo, irmãos. Eu vou ler de novo, porque saiu unção dessa palavra. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. Irmãos, esse foi o voto que Ana, essa oração foi uma oração individual, solitária, dentro do templo, onde Ana, depois de anos, gente, o que me chama mais atenção é que ela, todos os anos, subia para fazer um voto ao Senhor.
todos os anos. E Penina tinha vários filhos. E todo ano Penina tinha outro filho. E Ana queria ter um filho. Mas em todo o tempo ela queria ter um filho para mostrar para Penina que ela tinha um filho. Mas no dia que Ana, de todo o seu coração, ou seja, quando você pede uma bênção para você mostrar para as pessoas que você recebeu, Deus não vai te dar. Agora, quando você pedir uma bênção ao Senhor, pedir algo da parte do Senhor, que é para o reino, que é para a coletividade, Deus vai te agradar e vai te dar, porque Ele sabe que é para o reino, Ele sabe que é para a glória. E assim foi com Ana. Todos os anos ela pediu um filho, mas no ano que ela pediu, e ela falou: Senhor, quando tu me deres esse filho, eu vou te devolver, eu vou deixar ele ser criado na tua casa, eu vou deixar ele ser criado no teu reino. E esse filho, para a honra e glória do nome do Senhor, veio. E Deus deu graça a Ana. E Ana cumpriu o seu voto. E o filho de Ana, Samuel, nada mais, nada menos que foi sacerdote, profeta, juiz e administrador de Israel. Nesse tempo, Israel não tinha rei. Não tinha rei. O rei de Israel era o Senhor. E Samuel administrava as coisas do Senhor para toda aquela coletividade, para todo o reino de Israel. Então hoje, para a gente fechar a nossa oração, a nossa palavra, eu deixo que o nosso espírito de oração, nosso desejo de orar em prol do reino, que você sonhe, você tenha seus sonhos, mas que os sonhos principais sejam do reino dos céus. Porque toda vez que você abrir a tua boca para profetizar pelo reino, para cuidar das ovelhas de papai, para cuidar dos irmãos, para cuidar da igreja, para cuidar dos necessitados, para cuidar dos órfãos, para cuidar das viúvas, toda vez que você se dispor a cuidar, o reino dos céus está cuidando de ti. E não tem nada melhor do que ser cuidado por papai. Não tem nada melhor do que ser cuidado por Deus. O cuidado de Deus é algo tão extraordinário que Ele leva você em lugares que o dinheiro não pode levar. Ele faz coisas com a tua vida que o dinheiro não pode fazer. Ele libera cura de enfermidades que o teu plano de saúde, que o teu médico, eles não podem fazer. Ele pode te levar em lugares, em cidades, ele pode te levar em reinados que o dinheiro não pode te levar. Hoje, você pode, vou dar um exemplo, você pode jogar na loteria e você pode ficar milionário, você pode acertar e ficar milionário. Mas você ser milionário não te leva perante a rainha da Inglaterra, com todo o dinheiro que você tem. Mas uma palavra, uma profecia, e Deus fala assim, ó, eu vou te colocar lá dentro daquele reino para você liberar uma palavra para aquela rainha. Aí Deus te coloca lá. Por quê? Porque Deus tem poder de fazer coisas que o dinheiro não faz. Deus libera curas que o médico não pode curar. Deus libera palavras que o professor não vai liberar. Só Deus pode liberar sobre a tua vida coisas
que o homem não pode liberar. Então, se você cuida do reino, Deus cuida de você. Teu propósito é de reino. Nosso propósito é preparar o caminho. Nosso propósito hoje é preparar o caminho para a volta de Cristo. Não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Não turbe o vosso coração. Está lá em Mateus, que a gente leu. Não turbe o vosso coração, mas andeis em paz. E para esse dia, para essa noite, libere oração. Ore pelos hospitais, ore pela nação brasileira, ore pelo presidente, oremos pela paz de Jerusalém. Vamos colocar esse hábito em nossas orações, que a gente ore por Israel, ore pela paz de Jerusalém, que é o local onde a gente vai estar com Cristo. Ore, irmãos, ore. Que a tua oração seja pelo reino e o teu cuidado seja de Deus. Amém? Obrigado pela palavra que foi liberada. Peço ao Senhor de todo o meu coração que tenham entendido. Para fechar, para quem chegou no final, a gente leu Mateus no capítulo 6. Se puderem ler o versículo inteiro de Mateus, seria muito legal, mas eu li do 6 no versículo 30 em diante. Nós pulamos para Gênesis 37, falando dos sonhos de José. Falamos de 1 Samuel, do voto de Ana e de Daniel. Falamos de Daniel, do comprometimento de Daniel, que começou no capítulo 2 e terminamos, nem terminei no outro capítulo, tinha mais alguma coisa de Daniel para falar, mas glória a Deus. Amém? Então, o título para mim hoje mexeu muito no meu coração, quando eu estava de tarde refletindo nas coisas de Deus, e Deus falou forte no meu coração que orações individuais mexem na coletividade. E Deus foi me levando na palavra de Daniel, que a oração individual de Daniel salvou todos os magos, salvou todos os profetas daquela época. Os sonhos de José salvou toda uma geração de Israel. Todos os irmãos de Jacó, os irmãos dele, que eram filhos de Jacó, foram salvos pela postura e pela oração de José, pela postura de Ana. Então, assim, Deus fala, Vitor, se você tiver uma postura de oração, uma postura de profetizar pelo reino, a glória de Deus vai alcançar o reino e vai alcançar a tua casa, vai alcançar a tua família em total plenitude. Amém? Então que fique a reflexão de hoje, que a palavra de Deus seja liberada no teu coração e seja praticada. Isso aqui é uma palavra, quando a gente fala de oração, a gente fala de prática de oração, prática de intercessão. Vamos interceder pela igreja e pelo reino dos céus. Amém? Senhor, glórias te dou, Pai, por mais esse dia, pela oração que foi liberada, Senhor Deus. Senhor, que essa palavra, Pai, entre em nossos corações, Senhor Deus, e o nosso desejo de orar pelo reino, cresça cada dia, Senhor Deus. Pai, levanta homens e mulheres dentro da tua casa, dentro da tua igreja, desejosos, Pai, de interceder pelos profetas, de interceder pelos apóstolos, pelos diáconos, de interceder, Pai, pelos obreiros, de interceder, Pai, pelos missionários que estão nos campos, de interceder, Pai, pelos médicos que estão nos hospitais, pelos vereadores que estão nas assembleias, dos deputados, Senhor Deus, de interceder, Pai, pelo judiciário, pelo Planalto, pelo Senado, pelo Congresso, Senhor Deus. Porque em tempos fáceis, Senhor Deus, qualquer um governa. Mas em tempos difíceis, Senhor Deus, somente homens de Deus, homens separados, homens, Pai, focados no reino,
determinados, como foi Daniel, Pai. Daniel, quando estava cativo, Senhor Deus, na Babilônia. Cativo. Ele não quis do manjar do rei. Ele não quis do vinho. Ele continuou se separando. Se separando. E hoje, Pai, separa-nos, Pai, para uma grande obra. Separa-nos, Pai, para que a gente tenha dons de interpretar os sonhos. Dons, Pai, de liberar curas, de liberar libertação. Dons, Pai, em prol do Teu reino, Pai. Não permita, Pai, que sejamos egoístas, Pai. Que gastemos o nosso tempo em orações como pedintes, pedindo tantas e tantas coisas a Ti, Senhor Deus. Quando Tu me revela que tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, o Senhor vai me entregar. Tudo que eu preciso, eu já tenho. Senhor, eu Te agradeço, Pai, por essa revelação, por essa noite de oração, pela paz, Senhor Deus, na nação brasileira, pela paz em Jerusalém, Senhor Deus, pela paz em nossas casas. Senhor Deus, entra, Pai, em nossos lares. Pai, levanta, Pai, em cada casa um sacerdote. Levanta homens e mulheres de Deus, Senhor Deus, dispostos a orarem pelo reino dos céus. Dispostos, Pai, a estarem conectados com a Tua glória, Senhor Deus. A estarem, Pai, dando resposta ao Teu chamado. Todos nós, Pai, temos um chamado. Mas muitos chamados estão dormindo, Senhor Deus. Muitos chamados, Pai, estão esfriados, estão frios, Senhor Deus. Senhor Deus, aquece. Aquece, Pai, o nosso altar. Tira, Pai, as cinzas e coloca a lenha nova, Senhor Deus. Dá um renovo, Pai, na igreja. Dá um renovo na vida dos irmãos, Senhor Deus. Dá, Pai, um renovo, Pai, na vida daquele, Pai, que tem estado frio, que tem estado preguiçoso, que tem estado angustiado, Senhor Deus. Aquece, Pai, esse coração. Modifica, Pai, essa história. Oh, Jesus, liberamos hoje, profeticamente, palavras de vida e de vida eterna. Palavras, Pai, de vida e de vida eterna. Toca, Pai, os corações. Em nome de Jesus. Nação brasileira é uma nação abençoada. É uma nação de Jesus. Profetizamos sobre Tu, Brasil. Terra preciosa aos olhos de Deus. Senhor, cuida de nós. Tira, Pai, a corrupção do nosso povo. E estabeleça, Senhor Jesus, o Teu reino. O Teu reino, Jesus, sobre nós. Obrigado, Pai, por essa oração. Obrigado pela essa noite. Libera, Pai, a cura aos nossos corações. A cura para os enfermos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Celi que chegou agora. Quem chegou que eu não vi. A paz do Senhor para todo mundo. Glória a Deus para quem pôde ficar aqui até o final. Meu amigo Júnior. Alessandra Abelha, foi uma colega de faculdade. A Raquel, uma amiga. Meu amigo Ângelo. Amém. Lidiane da igreja. Eduardo Pereira, um amigo. Tia Eliane de João Pessoa, sempre aqui com a gente. Tá quase membro da Filadélfia. Débora. Glória a Deus, meu amigo Jonathan. Marcos. Marcão. De qualquer dia você vai rir das hoje com uma pizza. Inês. O Everton. Paz do Senhor para vocês. Jailton.
minha mãe, glória a Deus, meu irmão Rodrigo. E quem eu não vi, quem tá aqui, porque agora, como eu falei algumas vezes, eu descobri que quem não tem Facebook também consegue ver. O meu amigo João aqui, o vizinho de frente, ele consegue ver, mas ele não aparece aqui, como o nosso irmão Paulo também não aparece, que ele fala que fica vendo direto pelo link. Glória a Deus para todo mundo que está aqui, para quem eu não consigo ver, eu não consigo dar, às vezes me foge dar o tchau, mas amém. Glória a Deus para vocês. Minha amiga Norma, amém, Norma, glória a Deus, feliz aí por você estar aqui hoje com a gente. Mudei o culto para quarta-feira, eu quero de você, tô brincando. Quarta-feira tem sido melhor para mim. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor para todo mundo. Fiquem na paz. Uma noite abençoada. Tchau, Juninho.